Vamos falar agora da agenda internacional do presidente Lula, ou melhor, enquanto cumpre essa agenda internacional, que é da cúpula do G7, o presidente deu uma declaração defendendo o Haddad, né? Foi ontem e disse que ele é um extraordinário, né? E para ele Haddad tentou ajudar os empresários com a MP da compensação que foi devolvida pelo Legislativo. Disse que o debate sobre desoneração agora depende do Senado e dos empresários. Vamos ver o que disse o presidente Lula nessa entrevista que ele concedeu ao UOL, e tem aí a declaração do presidente em torno do desempenho de Haddad no Ministério da Economia. Vamos ver. O Haddad tentou ajudar, os empresários construindo uma alternativa à desoneração feita para aqueles 17 grupos de empresários. Que não deveria ter sido o Haddad que assumisse a responsabilidade. O Haddad assumiu, fez uma proposta. Os mesmos empresários não quiseram. Então agora você tem uma decisão da Suprema Corte que vai acontecer. Se em 45 dias não houver um acordo sobre compensação, o que vai acontecer? Vai acabar a desoneração, que era o que eu queria, por isso que eu vetei naquela época. Então agora a bola não está mais na mão do Haddad, a bola está na mão do Senado e na mão dos empresários. Encontre uma solução. O Haddad tentou, não aceitaram, agora encontre uma solução. O problema é que cada tentativa mal sucedida, né, sabe, acaba expondo um pouco a força do governo e de Haddad, né? Cada derrota é um desgaste. O presidente Lula entrou para defender Haddad e isso revela a fragilidade do nome dele, a necessidade dessa proteção com declarações públicas, e até que ponto essa declaração ajuda? Joelson, tem um livro que eu gosto muito que se chama O Pior Emprego do Mundo. São depoimentos de ex-ministros da Fazenda, como se esse fosse o pior emprego do mundo. Eu não sei se é o pior, mas de fato essa semana foi a pior para o ministro Fernando Haddad, porque ele recebeu uma série de bordoadas do mercado que sempre acenou para ele ali com uma certa visão mais concedente do que a que tem com relação ao governo Lula, e ele recebeu críticas do próprio presidente Lula, alfinetadas em eventos, de outros membros do governo, como líder do governo no Senado, Jacques Wagner, tanto que ele ficou descredibilizado. Essa semana, o presidente Lula, a gente viu nessa fala ontem, teve que, de fato, fazer um afago no Haddad. Ele, o Lula, que é quem contrata e é quem demite. Então, ele está dizendo, o Haddad fica. Houve aí um movimento também do vice-presidente Geraldo Alckmin, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, todo mundo indo ao socorro do Haddad para garantir que ele fica, porque a demissão do Haddad seria ainda pior para o mercado. Até o mercado recuou nas críticas que estava fazendo, vendo que, na verdade, o ministro estava fragilizado. Agora, o meu ponto é, a estratégia do ministro Fernando Haddad de resolver o problema fiscal do governo só aumentando a arrecadação, ela já se exauriu. Não tem mais como continuar assim, porque para aumentar a arrecadação você compra uma série de brigas com setores muito organizados e ninguém quer pagar mais tributo. Então, tem que se, de fato, fazer cortes de gastos, e aí entra numa briga agora com o PT. Joelson. Por que a briga com o PT? O PT não defende esse controle das torneiras, vamos dizer assim, sabe? Na avaliação do PT é preciso que o Estado esteja ali gastando para promover algum tipo de crescimento? Olha, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, outros nomes do PT mais antigo, aí eu estou falando também de Rui Costa, outros ministros, de fato, de uma linha do PT mais histórica, defendem que, na verdade, o Estado ele tem que ser o indutor da economia. O Estado investe, gasta, e esse gasto, que não é um gasto, eles falam que é um investimento, vai retornar em benefício para todo mundo. Então, não existe essa preocupação fiscal, que é uma visão diferente, claro, do mercado e dos próprios investidores, que acreditam que sim, tem que o Estado contribuir, mas tem que também ter o controle das contas públicas para que tudo não saia, de fato, daquilo que há condição de pagar. Você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. São visões diferentes. O governo Lula está bem no meio disso. O presidente Lula tendo que arbitrar, mas o presidente Lula muito mais próximo dessa ala que acredita que é importante ter uma preocupação social e menos uma preocupação fiscal. Agora, o ministro Fernando Haddad está numa situação complicada, porque vai ter que arrumar mais de 20 milhões em arrecadação para compensar as perdas da desoneração da folha de pagamento de 17 setores e de prefeituras, e não vai poder aumentar a tributação. Vai resolver como? Vai ter que cortar gastos.
Evaldo Barbosa, o problema é que esses gastos podem vir, por exemplo, nos programas sociais É, ou em obras. Ninguém pode negar que o presidente Lula, Joelson, deu uma acalmada no mercado, porque o dólar estava disparando, já estava perto de R$ 5,5. Deu uma segurada, deu uma acalmada, como a Sávia disse, o mercado parou de dar mais estocadas no governo, de gerar mais esse ambiente de instabilidade. A declaração do presidente cumpriu esse papel. Talvez ele não terá ressonância a essa história que ele falou que empurrar a bola para o Congresso ou para o Senado dessa situação, porque o Senado já decidiu claramente com esse gesto de devolver a medida provisória. Não, simplesmente mantém a desoneração nos 17 setores sem nenhum tipo de compensação. Bom, pelo que eu entendi, é essa aí a situação. Ou então, a compensação será via corte de gastos, será via equilíbrio fiscal. E esse equilíbrio fiscal significa o quê? Uma medida impopular, uma medida que desagrada o PT, sobretudo agora no ano eleitoral, já tem o ano eleitoral em nível nacional. Então, controle fiscal é reduzir despesas de custeio, como, por exemplo, na área social, do Bolsa Família, vai fazer isso? Na área da educação, cortar verbos, aí, as universidades já em greve aí, com dificuldades, vai congelar salários. Se há um forte movimento no Serviço Público Federal contra qualquer mexida na estrutura administrativa dessa área, ou seja, contra a reforma administrativa que possa apertar os salários dos servidores, é uma medida extremamente impopular. Então o governo está aí sem saber como se mexer para garantir essa folga orçamentária e o mínimo de equilíbrio fiscal que gerar essa receita estimada em 26, 27 bilhões de reais ainda este ano.